E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje eu vim pegar de novo naquele tema que gera muito hate aqui no canal e muita gente fica com raiva, que é fazer review de Ordem Paranormal. Mas dessa vez eu vou fazer review de todos os episódios de Calamidade. Para não ter muito spoiler para quem ainda não assistiu ou tá querendo assistir e aí, sei lá, vai que minha thumb ou meu título acabe dando spoiler, eu só vou postar os vídeos de Calamidade depois que eles estão postados no YouTube. Então, eu ainda vou ver o dia específico que esses vídeos vão ser postados. Esse daqui em exato tá saindo um dia totalmente aleatório. Mas eu tava pensando em fazer na sexta, porque aí é um dia depois de eles terem sido postados na quinta. E é um pouquinho complicado para poder fazer o roteiro, mas já que eu vou fazer por tópicos os meus roteiros para fazer review da Calamidade, já que eu quero uma opinião sincera do que eu estiver falando, eu acho que dá certo, ok? Então, ok, era só para dar um contexto e eu quero fazer essas reviews porque eu gosto muito do RPG do Cellbit. E agora eu vou colocar um recado, que é um recado bem importante, que vai estar tanto em todos os vídeos de review, quanto sempre na descrição, tá? Esse é um vídeo sobre opinião. Eu vou falar a minha opinião sobre os vídeos da Calamidade. Mas você pode discordar dela. Opinião todo mundo tem. Porém, tem regras até para discordar, tá? Se você for comentar aí nos comentários e começar a me xingar, eu não vou querer saber nada do seu argumento. Você pode dar muito argumento legal. Se você me xingar no final do argumento, eu só não vou ler. Você vai ganhar um like, um coração e vai ficar aí no limbo do esquecimento. Outra coisa, se você distorcer as minhas palavras no seu texto, você pode ter dado diversos argumentos. Se você começou ali uma hora e falou que eu disse B quando eu disse A, eu vou só falar, olha, você errou nessa parte aqui e eu não quero saber do resto do argumento porque você está distorcendo minhas palavras. E você também vai ficar no limbo do esquecimento. Bom, eu não estou fazendo um vídeo sobre a Calamidade querendo buscar o RPG perfeito, porque a perfeição não pode ser alcançada. Porém, eu vou só apenas ressaltar pontos negativos e positivos, e falando que poderia ter mudanças mínimas para que isso não ficasse necessariamente perfeito, mas que ficasse melhor. Algo, na minha opinião, mas que não vai mudar a história. Eu não tô do lado do Selbit, eu não faço roteiro, é ele que faz. Então é apenas a minha opinião. É tipo eu assistir um filme e falar que queria que tivesse acontecido A, mas aconteceu B. E, por favor, não fica comentando nos comentários, ai, você tem inveja do Selbit, você não gosta do RPG dele. Não, eu adoro o RPG do Selbit, primeiramente, e segundamente eu tenho mais o que agradecer. Ele reforçou tanto a comunidade de RPG que eu tenho certeza que eu ganhei muitas views por causa do que ele começou. Então, eu adoro ele ter feito o RPG, eu adoro a história do RPG dele e adoro os personagens. Porém, eu tenho pontos a discordar. E mostrando que minhas opiniões são bem estranhas às vezes, eu adoro Transformers, mas odeio os novos filmes do Homem-Aranha. Então entende que minha opinião é bem aleatória às vezes. Então é isso, aproveita aí o vídeo. Bom, então vamos lá. Eu comecei com cada uma das pautas e a primeira pauta é uma das primeiras coisas que ele fala quando ele começa o episódio. Esse RPG é totalmente aleatório e ele não sabe como a trama vai acabar. Quer dizer, ele não fala totalmente, tá? Ele falou que é aleatório, ele não sabe como vai acabar e eu entendo por que ele não sabe. Ao que se parece, eu não sei como que vai ser, mas em algum momento a gente vai ter diversos confrontos no meio da trama entre os jogadores e os jogadores. Porque vai ter os jogadores do lado do Kian e os jogadores do lado da Ordem. Eles vão brigar e ele não sabe quem que vai vencer. Vai depender muito de quem lute melhor, quem lute diferente. Não sei. Mas até aí eu tenho uma crítica num ponto de que todas as batalhas nos RPG passado dele sempre teve a chance de todo mundo tirar um pra sempre e o monstro matar ele. Mas ok, isso daí é uma aleatoriedade que sempre tem, só que agora com os jogadores. Não mudou muita coisa. E então, o que eu acho é que pode ter outras coisas aleatórias que podem acontecer no meio desse caminho, não sei, algumas outras revisões que ele vai fazer com relação à história, não sei como que ele vai fazer para aleatoriezar mais, mas o que eu penso é essa questão atual é que não muda muito a aleatoriedade do RPG não, tá? Ele só não tem como saber quem vai viver, quem vai morrer, mas até aí eu acho que ele nunca soube que na passada a Beatriz ia morrer num momento tão estranho assim. Então, tipo, aleatório, que é o certo a acontecer. Não é que nem outras mortes por aí. Mas eu vou fazer um vídeo específico de morte.
Vamos lá, segundo tópico, áudio. Eu não sei vocês, mas eu não gostei do áudio não. Eu acho que, beleza, o Cellbit fez uma estrutura muito bacana, muito legal, mas o áudio ficou a desejar. Mas depois que eu assisti, assim, uma hora seguida, sem parar, pausar, eu já tinha me acostumado com áudio. Bom, mas real, foi um probleminha de áudio ali, não sei por que isso aconteceu, mas o áudio ficou estranho. Parece ter um eco, algo do tipo. Parece que ele tá falando de longe, até porque os microfones é tudo em cima, então você não vê nas câmeras. Mas ok. E, aproveitando, falando das câmeras, nós temos as câmeras para os personagens, que são os jogadores, e temos a câmera por Cellbit. E na tela, no canto esquerdo da tela, na parte inferior, aparece um mapinha. Eu achei interessante fazer desse jeito, mas eu acho que seria mais bonitinho uma câmera por cima, que a gente visse o mapa inteiro, saca? Tipo, entendo o que eu falo, é do jeito que os jogadores estão vendo. Mas ok, foi uma coisa que ele quis fazer. E tem uma câmera no momento final, quando ele finaliza o episódio 0, que mostra de forma mais panorâmica eles. Eu acho que aquela câmera poderia ser mais bem usada em alguns momentos. Tipo, no momento que ele tá falando com todo mundo, em vez de puxar pra cara do Cellbit aqui num canto e dos jogadores no outro, ele poderia botar essa câmera panorâmica pra gente ver todo mundo, todas as reações de uma forma mais legal, ok? Então esse é o meu problema com as câmeras. E vamos lá entrando aqui num hábito que eu não vou mexer muito, que é a nova mecânica. Ele fez um novo sistema 100% do zero, ao que eu entendi, tá? E ele fez junto com, eu não lembro qual foi, mas ele falou que ele fez junto com alguma editora aí. Se eu não me engano, foi a mesma que fez Tormenta, que é a Jumbo, né? Mas eu não vou dar certeza porque eu não lembro o que ele falou. Então nós temos uma nova mecânica e provavelmente esperem aí daqui a um tempo que provavelmente vai ter um catarsezinho para você arrecadar dinheiro para fazer esse RPG, esse livro de RPG vir para todos nós. Mas no momento exato eu vi umas diferenças de dados, só que no bruto ainda lembra muito o Cthulhu, tá? No bruto na questão de sanidade, vida, e aí ele mudou para um ponto de esforço e tal. Eu lembro que tinha ponto de poder, não tinha? Não lembro. Já tô começando a esquecer de algumas coisas. Vamos no tópico da história. Começando a história, eles estão numa casa, ok? Tudo interessante. Aí vem uns NPCs, aí vem um zumbi de sangue. Ao que eu entendi assim, no mínimo, tinha lá um policial que parece que ele sabe o que é a ordem e ele sabe que ele mexe com eventos paranormais e ele não teve medo do zumbi de sangue. Então eu não sei se vazou algumas coisas da ordem, não sei se ficou bem claro na hora que ele falou, mas parece ter um policial ali que literalmente sabe o que a ordem faz. E a história se desenvolve com eles investigando essa casa de onde saiu esse zumbi de sangue, que é Bom, e a casa já tinha uma questão que o Arnaldo Fritz já tinha passado por lá e tal, e eles vieram mais aí específico para procurar coisas sobre a primeira relíquia, que é o diário do Arnaldo Fritz. Então, eles chegaram lá, tal, observaram algumas coisas, fizeram alguns testes de investigação, e eu vou agora passar para falar sobre os novos personagens. Sobre nossos novos personagens, nós temos 3. A Catarina Leone, que é a personagem da Gabi Catuzzo. Ela pareceu bem interessante comparado a Liz, que é uma questão de que ela não é uma investigadora. Isso falando da minha opinião, é o que eu percebi. Ela é uma lutadora, ela usa facas, ela usa pistola, ela usa nunchaku. Então ela parece ter diversas formas de mecânicas de poder atacar e atingir os seus inimigos, ok? E achei interessante ela ter ido para um lado que a Liz não tinha muito. Porém, na interpretação, ela falando assim, eu ainda lembro muito da Liz, tá, gente? E aí eu vou chegar num ponto ainda para poder falar de um personagem que mudou muito, ok? Então vamos lá pro Rubens Nalucci, é o personagem do Phelps, e finalmente o Phelps, depois de tantas temporadas, ele teve um personagem fixo. Pra quem não sabe, ele só teve personagem que durou um episódio, e agora finalmente ele teve um personagem fixo, e não, ele é um dos que eu menos assim me aproximei. Ele usa uma marreta e
ele fez tão pouca coisa que eu não lembro nem se ele tem outro tipo de arma ou se ele fez alguma outra coisa mais interessante. Mas realmente, ele tem uma marreta e ele bate, é o que eu entendi. Mas ele tem uma boa pontaria? Ele tinha uma arma? Não lembro. Então, são coisas que não me pegaram muito. Eu também não sou um fanático pelo RPG do Cellbit, tá? Então, ele realmente foi um personagem que no momento não me pegou em nada. Mas, em Desconjuração, eu também, na primeiro episódio, eu fiquei, mano, todo mundo aí, eu não gostei, saca? No primeiro episódio de Desconjuração, eu só gostei dos antigos. Mas faz parte, depois você vai pegando ali o clima de cada um e vai lembrando do nome deles e como que eles lutam e tal. E por último nós temos o Baloo, que é o personagem do Calango. E o Calango pegou o pouco que ele fazia com o César barra Kaiser de fazer algumas piadinhas. E agora que ele tá com um personagem diferente, ele tá fazendo piadinha o tempo todo. O Baloo é um personagem engraçado o tempo todo, ele tá sempre brincando, ele tá sempre fazendo brincadeira. E isso é muito interessante, porque ele não me lembra o Kaiser, não me lembra o César. Então, ele tá muito diferente. Isso eu achei muito legal. Então, interpretação, ele pegou um outro lado dele, que é o lado cômico, e começou a utilizar mais afloradamente, ok? E o Baloo também é um personagem que no exato momento eu não me liguei muito com ele, me liguei só que ele é engraçado, na questão de ler, de querer ler o tempo todo e tal. Mas na luta em si ele também não foi alguém que passou muito, assim, não brilhou muito. Quem brilhou foi os personagens antigos. Então vamos entrar aqui nos personagens antigos que ainda estão vivos, que é o Arthur Severo e o Dante. Os dois mudaram muito, só que ao mesmo tempo nada. Vamos lá. Em aparência, o Arthur mudou, ele tá utilizando armas diferentes, mas em interpretação, eu percebi o Guache interpretando quase que igual. Tanto que quando ele pergunta no que mudou do Arthur, ele fala uma coisa só, tipo, sei lá, eu não lembro se ele falou mais que o Arthur tá mais liderante ou algo do tipo, mas ele falou uma coisa bem básica e depois falou, no resto ele tá tudo igual. E no design ele mudou muito. Então, realmente o Arthur não mudou muito. É algo que eu percebi, tipo, por exemplo, o Joey. O Joey, ele, quando chegou em Desconjuração, ele era o líder. O Joey chegou como líder. E depois ele passou essa tutela pro Kaiser. E o Kaiser não foi de cara se tornando líder, não. Ele ficou um pouquinho mais... não tinha um líder a equipe, mas depois o Kaiser, no final de Hora de Paranormal ali, pros últimos episódios, ele pegou meio que a linha e ele virou mesmo o líder de verdade. O Arthur, até o começo dessa primeira sessão, até o final dela, pra falar a verdade, eu não senti ele como líder. Ele só senti que a galera falou, nossa, ele tá dando muito dano, nossa, que legal, ele é o nosso líder. Mas ele não liderou em muitas coisas que eu percebi, pelo menos, tá? E o Dante, a única coisa que mudou é que quando ele fecha os olhos, a tatuagem dele some e ele tá com a mesma personalidade de sempre e ele tá mais poderoso, logicamente. Então vamos falar sobre o inimigo dessa sessão. Como eu sempre digo, o Cellbit, ele tem uma questão de querer conectar tudo, tudo mesmo. Então todos os personagens sempre eram conectados de alguma forma. Já já ele vai falar que, sei lá, que o Rubens era o faxineiro do local onde teve toda a transmutação ali de tentar salvar a criança, mas iam tentar salvar o Fernando, mas aí deu errado, então uma hora vai ter uma coisa desse tipo, tá? A gente unindo todo mundo e tomara que não tenha, porque não há a necessidade de todos serem os prometidos, de todos serem especiais, de todos serem importantes e que todos morreram porque eles deveriam morrer. Eu não curto mesmo essa coisa de escolhidos, tá? E meio que é o que passou a vibe do final de Desconjuração, é que todo mundo era o escolhido. Então isso deixa um pouco chateado e espero que isso não fique acontecendo mais, tá? Mas, ok. O inimigo, entrando nessa conexão, ele era o garoto que o Dante tentou salvar no passado. Nossa, você fica, caraca, mano. Depois de tanto tempo, ele ainda puxa um personagem do passado que podia ter só virado tipo de zumbi de sangue ou qualquer coisa. E ele também é a criatura dos contos de uma criatura carente que é o Daniel Hartman, tá? O Daniel Hartman que meio que fazia o carente, a criatura carente. Aí ele também falou que a criatura é a criatura que apareceu lá no hotel em um momento que ela foi mencionada apenas, ok, tá? E aí eu fico, ai, cara, meu Deus, precisa de todas essas conexões? Não sei. Mas o design dela, os poderes dela eram bem legais. E com relação à batalha em si, eu só quero falar que a batalha foi legal, só que é como sempre, né?
Os novos personagens causaram, somando tudo, eu acho que 30 de dano. O Arthur Severo causou 60 duas vezes. O Dante causou, se eu não me engano, foi 60 também duas vezes, né? Então tá aí, né? Que diferença. E quanto de vida esse monstro tem? Eu acho que o Dante e o Arthur matava o. Aí eu vou entrar numa parte polêmica, que é que o Selbit tá pegando e em vez de fazer o seguinte, em vez de não upar muito os níveis dos personagens e começar a fazer criaturas com mecânicas diferentes, ele tá praticamente dobrando a vida de todas as criaturas, dobrando o dano de todas as criaturas. E em vez de ficar uma coisa mais de vocês são investigadores paranormais lutando com eventos paranormais diferentes, vocês são investigadores paranormais lutando com criaturas cada vez mais fortes e vocês estão ficando mais poderosos. Poder, mais poder, mais poder, mais poder. E isso é um bagulho que eu não curto, essa coisa de mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. Porque pra falar a verdade, qualquer um aí matava o Deus na morte com uma facilidade imensa. E eu sei que, não, mas a gente já passou por tantas temporadas. Logicamente que ele já ia matar o Deus da Morte. Não precisa funcionar assim também, gente. É um ranking de poder que sobe, estilo Dragon Ball, entendeu? É isso que eu tô falando. A galera tá matando deuses. Quando a galera era criança, a galera tava brigando em um torneio de arte marcial e quase perdendo por um cara de 3 olhos. Então é uma coisa que isso me deixa chateado. Não sei vocês, podem botar suas opiniões aí, mas eu só acho que essa coisa de poder, 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 poder vai chegar num nível que eles já são super humanos. Eles já poderiam vestir roupas de super-heróis, sair na rua porque eles já são um Superman. Não um Superman, porque aí vamos entrar numa discussão que o Superman é muito mais forte do que eles. Mas eles já são super-humanos. E isso eu acho estranho. O bicho enfia uma garra neles, gigante. Só faltava atravessar o corpo deles inteiro, voltar, cair o coração pra fora e o cara ficar vivo. Só faltava isso. Na descrição do Sabbath eu achava muito que a criatura tem um negócio gigante que penetrava neles. Mas não é tão grande assim, quer dizer, é muito grande. Mas, caraca, eu só acho que, tipo, caraca, eu não consigo ainda entender que eles não morrem de uma coisa atravessando eles. E a Liz morreu de uma espadada, mano. É uma coisa que dá umas coisas estranhas na gente, ok? E é isso. Sobre a batalha, eu só tenho a descrever isso. Lutar contra a outra criatura. Como foi assim que funcionou o dano. Nenhum dos 9 jogadores fizeram nada de útil, praticamente. Enquanto o Arthur e o Dante carregou toda a batalha. E não sei por quanto tempo vai ser isso. Porque se eles continuarem evoluindo tanto assim, a Catarina e os outros vão ficar muito para trás. Mas é isso. Essa é a minha primeira análise sobre o primeiro episódio. O episódio 0, no caso. E espero que vocês tenham entendido minhas opiniões e deem as suas. Eu me estresso em alguns momentos, mas é porque eu quero o melhor pro RPG, e aí em alguns momentos você fica chateado por não ter sido de um jeito que você fala, pô, podia ter aproveitado mais esse ponto e tal. E é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.